era analógica já está aí, encerrando a conta, desligando os aparelhos. Nossa vida ficou mais simples, ficou mais prática, apertamos um botão aqui, outro ali e tudo fica assim muito mais fácil. A gente tem que se adaptar a essa constante evolução da era digital, da era da informática, tecnológica, tudo isso. Caminho sem volta, não tem mais como voltar atrás. Mas será que tá legal para todo mundo? Quem responde isso pra gente é a Fernanda Musardo, consultora de tecnologia. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, bom dia. Já responde então, tá fácil para todo mundo? Tá fácil, claro que tá. Esse manual de instruções está legal, então. Isso, a gente conseguiu, estamos num ponto onde todo mundo consegue utilizar a internet, ter acesso à informação. Claro, não ainda na totalidade, pegando todos os brasileiros, mas já conseguimos aumentar aí mais de 50% da população brasileira com o uso da internet. E principalmente, desde um bebê até a terceira idade, todo mundo consegue fazer uso deste ambiente que é tão legal, tão fantástico e que ajuda tanto. Então o nosso foco hoje vai ser nos idosos. Como que está essa democratização, certo, esse acesso, eles realmente entendem? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade ainda. Olha, eles têm dificuldade sim, mas eu acho que o mais incrível da terceira idade é essa facilidade que eles têm de absorver o novo. Eles têm sim essa facilidade e essa abertura de, ok, eu vou ter um celular, vou acessar a internet. Muitos deles fazem isso para ter uma proximidade maior com a família, com o neto, com as pessoas, com os filhos, pessoas que estão distantes da família, que moram em outras regiões. Então, eles acabam utilizando da internet, da tecnologia para ter um estreitamento. E eles estão abertos a conhecer esse mundo novo. E engana-se quem acha que idoso fica só jogando paciência no computador, que está muito enganado. A gente está usando esse novo termo, né? O termo de colaboração, colaborativo, não está só na moda. Isso está acontecendo mesmo. É um momento de efetividade mesmo. Isso está trazendo, Fernanda, essa relação ainda maior com outras pessoas? Sim, com certeza. Estamos numa época de colaboração, entendendo como a maneira colaborativa está influenciando diariamente na nossa vida. Assim como os idosos ou com os jovens. E os idosos estão com uma possibilidade de aprender aquilo que não sabe com a colaboração do jovem. Porque é a gente mais jovem que precisa ter a paciência, a mesma que eles tiveram com a gente de nos ensinar quando éramos novos, crianças. Então, nós jovens precisamos ter um pouquinho mais de paciência e colaborar um pouquinho mais com os idosos. Mas estamos sim. Claro que ainda no momento de início, não é algo que todo mundo tem uma compreensão ainda, porque essa é uma economia diferente, uma era um pouco diferente da colaboração, mas estamos aí já estáveis, por exemplo. Pelo menos estáveis nessa questão de colaboração. Na prática, como que é isso? Como que essa ajuda acontece? Olha, na prática a gente precisa se despir um pouco do preconceito. Primeiro entender que o idoso, ele é atuante. Hoje o idoso ele já representa 31% das compras no comércio eletrônico no Brasil dos últimos 6 meses. Se a gente pegar 2017, os primeiros 6 meses, 31% das vendas ocorridas no e-commerce já foi por conta do público mais velho, do público da terceira idade, que começa a partir dos 50 anos. Então, ele já representa uma ativação econômica muito forte no mercado. Como você disse, só vem, né? Só vem, só vem. E a internet já está pensando em ajudar. Parece ser bobo, mas faz toda a diferença. Quando a gente aumenta a fonte de um site, quando a gente colabora com o processo de utilização, quando um jovem percebe que o idoso pode estar em um momento de risco, se iludindo com algum conteúdo que está na internet, então o idoso ainda não tem essa malícia que a gente já, por estar talvez um pouco mais de tempo, tenha. Então a colaboração precisa vir nessa questão de orientação e mostrar os perigos, mostrar como pode usar e os recursos que tem disponível, mas com paciência, só ter paciência. Como que mostra os perigos? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Os perigos da internet, principalmente com relação aos idosos, são ainda maiores, com relação aos golpes virtuais, os relacionamentos amorosos. Então, a gente tem casos muito grandes de idosos que acreditaram estar vivendo um novo amor e que conheceu alguém na internet, então tem essa relação afetiva e que, na verdade, ele está passando só por um golpe.
As correntes, notícias espalhadas pelo WhatsApp que parecem dar prêmios e coisas fantásticas e que não é 100%, que isso tem bastante. Então a gente precisa dar essa orientação, aquilo que é real na internet e como ele consegue saber o que é fato, o que é verdade e aquilo que não é verdade dentro do ambiente virtual. O jovem precisa passar essa informação. É o jovem que precisa. E como que ele faz isso? Mostrando. A gente quando recebe, por exemplo, um bom dia todo estrelado, cheio de flores pelo WhatsApp, no lugar de falar mal depois, fala para ela depois, num momento íntimo, fala assim, isso aí não é muito legal, a gente faz assim, você pode... Bom dia. A gente pode trocar esse bom teu dia bom dia estrelado define. por um bom dia, só um bom dia tá bom. Aprender a usar os emojis, que pode dar uma leitura melhor na comunicação. Quando tem muito, já não é legal. Isso, ou quando não tem nenhum. Aquela forma de comunicação mais breve. De repente você está conversando com alguém ali, demora um monte para responder e só manda um ok. Mas desses riscos aí, né, muito expostos, porque por enquanto, né, Fernanda, é uma terra assim sem lei que está caminhando para uma terra com lei. É uma terra com lei, porém a gente precisa que o usuário faça denúncias e a gente não tem esse perfil ainda de fazer denúncias. Então existem as leis valem, elas são bem efetivas e até bem rápidas se comparadas com as outras, com o mundo offline. Mas a gente tem sim. O problema é que a gente precisa levar para as instâncias corretas. Isso a gente não faz. Isso é um problema do jovem. O jovem não tem este hábito, não tem ainda este comportamento de fazer denúncia. Claro que estamos melhorando e crescendo, mas ainda não. Agora, como que a gente orienta um idoso? Sempre quando você visualizar que ele está encantado com alguém, que conversa bastante por inbox, por WhatsApp, falar para ele questões de localização que a gente precisa tomar cuidado, para ele não sair informando a localização, o recurso financeiro dele, não precisar fazer doações constantemente, porque a gente vê bastante campanha na internet pedindo doação. Então, o idoso ele tende a ser mais generoso. Então, quando perceber que o pai, a mãe, o tio, o avô tá com esse comportamento, dá uma olhada nas conversas, no como que está sendo criado isso, as fotos que o idoso anda compartilhando, porque isso é uma realidade também. Os nudes também é da terceira idade, não é algo só do adolescente. Então, precisa ter essa orientação e esse cuidado. Da mesma forma como a gente viu na matéria anterior, falando do monitoramento, da constância observação da criança, a gente também precisa ter com o idoso, para que ele não seja uma vítima. Fernanda, quais são os benefícios? É dar vida nova para o idoso. Eu tive uma experiência em casa com meu pai e com a minha mãe, quando a gente presenteou com o celular, com o smartphone, e realmente abriu, rejuvenesceu. Acho que essa é a palavra. Quando você dá um equipamento deste, é como se você desse nas mãos deles o mundo inteiro. E eles sabem explorar. Eles fuçam mais, eles mexem mais, por isso até são um pouco mais vulneráveis a esses golpes, a riscos, acabam sendo mais vulneráveis até por conta disso. Mas abre uma possibilidade de enxergar o mundo de uma outra forma. Traz uma socialização muito grande, ele se sente mais próximo da família, mais inserido na família. Com ambas faixas etárias. Com ambas as faixas etárias. Ele percebe o poder aquisitivo dele, que ele está ativo economicamente quando ele faz compras online, quando ele compra aplicativos, até mesmo os jogos, né? Os joguinhos, porque ele vai fazer compras dentro desses joguinhos. Então, abre um universo maior. A primeira utilização de um idoso, quando ele acessa, é ele procurar a vida dele anterior, os registros históricos dele. E ele vai voltar ao passado. Isso traz também uma vida diferente. Então, só vem. Que a internet está aí para todo mundo. Eu sei de muita minha avó, muitas minhas tias, muitas senhoras falando, né? Eu acompanho o terço das Santas Chagas do Padre Reginaldo Manzotti no celular, daí eu vou fazer minhas coisas. Ou faz um bolo pelo Divina Receita aqui da TV Evangelizar, compartilha com as amigas pelo WhatsApp. É isso que você está falando, né? Esse é o cenário. Socializar, isso. Falam com o Papa. Sim. Nossa, é tão bacana quando elas... A proximidade de uma figura tão distante. Isso, é uma figura tão longe, tão distante, mas que está tão perto. O uso do Facebook, que ele é muito forte para a terceira idade, o uso do Instagram, ele também é muito forte na terceira idade. Então, puxa vida, ele dividir os momentos da vida com outras pessoas, com encontrar pessoas que ele
talvez no dia a dia ele não fosse encontrar, talvez ela não soubesse mais da sua vida se ela não te acompanhasse pela internet. Então, tudo isso traz um vigor diferente para a terceira idade. Isso é tão bom. Qual que seria a sua mensagem aí para esse pessoal cada vez mais inserido? Sim. Aliás, uma última pergunta, Fernanda. O mercado está preparado para esse segmento idoso cada vez mais, essa população cada vez mais expressiva nos próximos anos? Olha, estamos nos preparando. Eu posso dizer que estamos nos preparando. Esse mercado? Esse mercado está se preparando melhor. Porque todo mundo pensa que a internet é algo para jovem e tenta sempre pensar para o público jovem. E não é assim. Então, com os números, a gente já percebeu que houve uma mudança e que está sendo cada vez maior, então a gente está se preparando. Estamos aprendendo junto com eles. É colaboração, né? É colaboração, usem a internet, usem sem medo, mexam, fuçem mesmo, pesquisem, façam joguinhos, liberte-se e viva a internet, que é bem legal. Viva a internet. Fernanda Musardo aqui com a gente, muito obrigada. Obrigada eu, viu? Até a próxima. Até a próxima.